Olá, hoje, continuando os vídeos anteriores, a gente vai finalmente terminar o desenho que a gente começou no Photoshop. Eu já vou abrir aqui, tá? A gente vai colocar um fundo nele. Então, eu já abri aqui o meu documento, onde eu tenho o meu desenho. Ele tá aqui com todas as camadas, do jeitinho que eu deixei. E eu tenho aqui a imagem que eu vou usar de fundo, que infelizmente não é uma imagem tão grande, mas ainda vai funcionar bem. Se vocês puderem, encontrem a imagem de fundo de vocês num arquivo de imagens gratuitas, para vocês conseguirem um tamanho bom. Mas eu, do jeito que eu queria, só encontrei pequeno mesmo, infelizmente. Então, eu vou começar excluindo essa camada de fundo e eu vou mesclar as camadas que eu tenho de desenho. Então, eu vou selecionar todas, mesclar camadas. Vou chamar de croquis, já que ele já tá pronto aqui. Eu vou pegar essa minha outra imagem, que também já tá aqui no Photoshop. Eu vou mesclar também as camadas dela, porque eu dei uma editada aqui. Eu coloquei esse Game Over. E eu vou levar ela pro outro documento, onde ela tá bem pequena, né? Com a tecla Ctrl T eu vou redimensionar. Eu vou deixar assim, para que ela fique numa proporção legal com o meu croquis. E ela vai lá pra baixo. Puxei a camada dela pra baixo. Agora, na camada do meu croquis, eu vou lá na ferramenta de seleção, tá? O que a gente vai fazer é selecionar todo o desenho para depois poder cortar esse fundo, excluir. Aliás, se você salvou a sua imagem em PNG sem fundo, você não vai nem ter que cortar, né? Eu mostrei como fazer isso num outro tutorial. Mas como eu tenho que retirar o fundo do meu, eu vou começar, né? Então, com a ferramenta de seleção rápida, com as camadas mescladas, eu vou arrastando. E primeiro eu vou confiar na seleção automática mesmo, então eu vou me focar nas extremidades. Então, eu vou me certificar de que tá tudo dentro da mesma seleção. Para que eu tenha isso aqui, ó, para que essa parte branca não fique dentro da seleção, eu vou apertar Alt, porque daí vai virar a ferramenta aqui de menos seleção. E eu vou poder tirar esses buracos aqui que também vão embora automaticamente. Então é isso, a gente sabe que a seleção não tá perfeita, né? É a seleção automática, mas a partir daqui a gente já pode clicar aqui na opção da máscara de camada. Quando a gente faz isso, o fundo vai embora automaticamente. Olha que legal. Não sei por que o pé aqui não... Pronto. Agora aqui, como eu já expliquei pra vocês com relação à máscara de camada, aqui do lado, aquilo que tá em preto é o que vai sumir dessa imagem e o que tá em branco é o que vai ficar, certo? Por isso que a gente vai pegar um pincel preto e vai ajeitar esse recorte, porque ele ficou com vários defeitos. Então, aqui na ferramenta pincel, eu aumento a dureza. No meu caso aqui, vou diminuir o tamanho. E também vou aumentar a opacidade para 100%. Na tecla abre e fecha colchetes, eu também consigo mudar o tamanho do meu pincel. Você pode ou não retirar esse contorno branco fininho, caso tenha ficado no seu, é claro. É tudo uma questão de quanto capricho você quer ter. Se no desenho de vocês acontecer algo desse gênero, de faltar uma parte, aí é com o pincel branco, tá?
a gente consegue trazer tudo de volta. Se você, assim como eu, tem um fundo escuro e não quer ter que apagar todas essas linhazinhas que estão em volta do croquis aqui, por conta do recorte, tem uma técnica. Eu posso dar 2 cliques na camada aqui, croquis, bem fora do título mesmo, 2 cliques. E vai aparecer essa telinha. Aqui tem muitas opções interessantes. A forma de tirar essa linhazinha branca é aqui em traçado. Você seleciona e ele vai adicionar um traçado ao desenho. Só que esse aqui, ó, dá pra ver que aqui danificou, porque tá muito largo. Mas eu consigo modificar todo esse traçado aqui, tá? E para além dele, tem muitas outras ferramentas. Então, as que vocês talvez possam querer usar é da sombra projetada, para quem tem um fundo mais claro, que vai criar uma sombra projetada no desenho. Tem o brilho externo, se quiser que a personagem tenha uma espécie de glow, assim, E eu acho até que eu vou utilizar esse aqui. Dá pra mudar a cor aqui, por exemplo, um brilho vermelho. E daí tem brilho interno e, enfim, sombra interna, vocês podem ir testando. Prontinho. Eu diminuí aqui a largura do meu traçado e eu coloquei ele na posição central, o que resolveu as minhas linhas brancas em volta do croquis. Também adicionei essa sombra, aliás, este brilho externo. Caso não esteja aparecendo para vocês, tem que marcar aqui em visualizar. Então, o meu tá praticamente pronto. O que eu vou fazer aqui é redimensionar. Eu vou lá na imagem de fundo e eu vou cortar ela para que ela fique um pouquinho mais proporcional. E a última dica que eu tenho para dar é uma que talvez não se aplique tanto aqui no meu desenho, mas talvez funcione para o croquis de vocês, que é criar uma camada nova e pegar o pincel para tentar ajeitar a questão das luzes, porque às vezes o fundo que você pegou não tem a mesma iluminação do seu croquis e vice-versa. Então eu poderia, por exemplo, pegar o meu pincel aqui, na cor preta mesmo, reduzir bastante aqui a dureza dele, mudar aqui para um pincel mais macio, inclusive, e reduzir também a opacidade. E eu poderia criar um novo sombreamento aqui dentro do meu desenho. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, vamos supor que existe uma sombra aqui no chão, que é mais intensa, e eu poderia sombrear aqui o pé do meu croquis junto, para criar uma unidade entre as luzes. Né? Então, por exemplo, eu poderia afastar também essa parte aqui do cabelo que tá mais lá pra trás. E que eu acredito que nesse ambiente ficaria mais escuro e não apareceria tanto. Então vocês podem fazer esse esquema de sombrear também com alguma luz colorida, por exemplo. Ou vocês podem usar a ferramenta conta-gotas para pegar alguma cor que tenha na imagem de vocês e que vocês queiram aplicar em outros locais da imagem. Mais ou menos para contrabalancear mesmo, para trazer um pouco mais de semelhança entre a imagem de vocês e o croquis. Beleza? Mas no meu desenho eu não acho que isso é tão necessário e é por isso que eu vou excluir essa camada aqui. E o meu projeto tá finalizado, gente. Eu vou salvar o meu arquivo. E já vou também exportar o desenho. Pode fazer uma exportação rápida como PNG, por exemplo, ou vir aqui em exportar como e alterar cada configuração.
Quanto ao perfil de cores, gente, vocês mantêm RGB se a imagem for para ser postada online. E as cores têm que ser convertidas para CMYK, caso a gente vá imprimir. E é isso, pessoal. Esse é o meu resultado final. Podem tirar dúvidas comigo ou com a professora Gabi. E obrigada por assistirem. Um grande beijo e até mais.